Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, Daniel, Igor, com todos os participantes. Só relembrando, pessoal, e já vou fazê-los bem-vindos, oficialmente dar a palavra para que eles, enfim, se apresentem aqui para vocês e cumprimentem vocês. A gente vai ter esse bate-papo por 1h10, 1h15, depois a gente vai separar um tempinho para perguntas e respostas. Então, lembrem-se, perguntas e respostas aqui no Q&A. Ponto importante. Suas perguntas, na minha opinião, devem ser direcionadas a perguntas que podem ser respondidas e possam, naturalmente, endereçar as necessidades e dúvidas de outros. Óbvio, traz as perguntas que vocês quiserem, mas sempre pensem. Isso aqui pode ajudar a responder as dúvidas de outros? Segunda coisa, temos aqui o nosso Reactions, né, ou reação aqui no Zoom, onde você pode mandar seu coração, onde você pode dar risada. Queria que vocês, enfim, compartilhassem aqui a sua reação de expectativa pré-evento. Não sei se vocês estão vendo, Daniel e Igor, né? Vão subindo aqui do lado. Excelente. Muitos corações aqui. Excelente, pessoal. Estamos nos sentindo energizados e estamos animados aqui para esse bate-papo. O chat vai ficar desativado. Certificado, a gente coloca no final a possibilidade de vocês solicitarem, tá bom? Então fiquem até o final e vai ser um bate-papo riquíssimo. Obrigado, Daniel, Igor, pelo tempo de vocês. Estou super animado. Cumprimento vocês oficialmente aqui, dando a oportunidade de vocês também cumprimentarem a galera que está aqui com a gente. Boa. Prazer, Flávio, prazer, Daniel, prazer, pessoal. Vamos aí junto para falar um pouquinho, né? Compartilhar, na verdade, um pouco da vida, da experiência e também aprender, né? Aprender com o Daniel, com o Flávio, com todo mundo. Cara, um grande prazer. Boa noite a todos. Show. Obrigado, Flávio, pelo convite. Muito prazer estar aqui com você também, Igor, e toda a galera que está aqui. Super bom poder compartilhar, poder trocar e aprender também com a galera, com as perguntas. Então, estou super à disposição aqui para a gente ajudar, abrir o coração e abrir caminhos também para todo mundo. Legal, legal. Obrigado. E acho que no final do dia, pessoal, todo mundo tem que abrir o coração aqui para aprender com esses dois feras que são referências no mercado de tecnologia. Eu queria começar, talvez, aqui com você, Daniel. Se apresenta para a gente. Obviamente que o pessoal já foi no seu LinkedIn, entendiu anos e anos de Boticário. O que não está no seu currículo que você poderia... Como é que você se apresentaria com aquilo que não está no seu currículo? Você já começou com pergunta difícil. Achei que você ia fazer uma pergunta fácil. Não está no meu currículo. Tá lá escondido. Tá lá escondido que eu sou formado... Será que não fizeram a lição de casa? Que eu sou formado em jornalismo. E para mim isso é super curioso. Então... sou formado em jornalismo, nunca fui jornalista, mas sou de humanas, vi que tem uma pergunta já sobre isso, então posso falar sobre isso. Mas fiz carreira totalmente longe de tecnologia, só estou há 3 anos em tecnologia. Tá tudo isso lá no currículo, mas acho que como eu falo muito hoje em dia de tech, não aparece tanto e acho que já ajuda todo mundo a saber que é possível, sim, migrar para essa área e fazer coisas muito legais. Eu sou de humanas e só estou há 3 anos nessa área, muito apaixonante aqui. Que legal, que legal. Curiosidades. E você, Igor? Aquilo que não está no currículo. Acho que tem 2 informações lá que não estão, viu, Flávio? Primeiro, que eu nasci na África do Sul e sou sul-africano, sou naturalizado brasileiro, vim para o Brasil quando eu tinha 2 anos de idade. Meus pais eram missionários, foram trabalhar com os portugueses refugiados de Angola e Moçambique, na época, né, no auge ali da Guerra Civil nos 2 países. Então, sou brasileiro, nascido na África, talvez isso não esteja tão fácil de achar. E outra coisa que, cara, tem uma família grande aí, tem 3 filhos, 3 meninos, um de 13, um de 11 e um de 7 anos. Então, também acho que tem sido aí várias jornadas, né? Como você encaixa tudo isso no dia a dia e faz acontecer. Acho que são 2 informações, talvez, que pouca gente sabe. Olha, eu sabia dos 3 filhos, mas eu não sabia das idades. Eu estou surpreso, porque você está super bem conservado e principalmente para um cara de tecnologia, né, Daniel? Essa é a dica. Não sei o quanto você envelheceu nesses últimos 3 anos, mas o Igor está super bem conservado, né? Eu trabalho para que as pessoas possam envelhecer melhor, vendo cremes para isso. Boa, show de bola. E eu uso muito creme da Boticário, justamente para isso, para poder parecer jovem. Boa. Eu queria começar com uma pergunta, que pode ser uma pergunta assim, bem sucinta, básica. Como é que vocês definem o papel da área de tecnologia? Começando com o Igor e depois Daniel. Como é que vocês definem a área de tecnologia? Perfeito.
Eu acho que primeiro ponto vou fazer uma reflexão, né? O primeiro ponto que a gente vem mudando, as empresas vêm trabalhando de uma maneira muito forte, é que até então a área de tecnologia, como você bem tocou, bem colocou, eu a defino muito provavelmente como não sendo uma área de tecnologia, né? Acho que a grande pegada hoje em dia é isso. Na verdade, nós temos conhecimento em tecnologia e trabalhamos no propósito das empresas que a gente trabalha. Então, no final do dia, a área de tecnologia ela é uma área como outra qualquer, é uma área de conhecimento, muito mais do que um departamento, muito mais do que uma área física, que com sua competência, né, com suas características, com seus estudos, estão provendo algum tipo de serviço. Como o Daniel colocou, ele está ali com a proposta dele no final do dia não é entregar tech. O propósito do dia é fazer as pessoas mais felizes, mais realizadas. O meu também, acho que tem muito essa realidade. Então, quando eu defino a área de tecnologia, Daniel e Flávio, a primeira coisa é desmistificar um pouco que a área é um departamento. Na verdade, é uma área de conhecimento que você aprende, gere, evolui para que você preste, para que você encaixe, né, e transforme, coloque a sua realidade, o seu conhecimento em geração de algum propósito. Que no final do dia, que é para mim, para minha família, para a sociedade e, obviamente, para o mercado, para os nossos acionistas, né, e para o mercado em si que usa os nossos produtos. Então, a área de tecnologia, para mim, é área de conhecimento e muito menos departamento. Acho que a empresa que não reconheceu isso ainda vai ter dificuldade, ou já tem dificuldade, de fazer evoluções importantes e integrar isso aí de uma maneira mais transparente. Que legal. Obrigado por trazer, Igor. E só sintetizando, né, é uma área de conhecimento e menos departamento. Até porque quando a gente olha para os times de tecnologia ou para as áreas de tecnologia, a gente percebe que existe uma conexão muito forte com outras áreas e com os objetivos de negócio. Então, se alguém quer atuar com tecnologia, não adianta olhar só para a estrutura tecnológica, pessoal, mas como aquela tecnologia habilita o negócio, habilita pessoas a envelhecerem mais felizes, por exemplo, a investirem melhor para uma aposentadoria ou para ter uma qualidade de vida, no caso da XP, né? Por exemplo. Então, obrigado por trazer esse ponto, que é uma área que está integrando todas as áreas como uma grande área de conhecimento que sim, gerencia, traz projetos. Obrigado, Igor. E para você, Daniel, como é que você define o papel da área de tecnologia com alguém que vem de jornalismo, talvez? Sabe que eu acho que é uma definição espelho da que o Igor trouxe, mas com outras palavras. Para mim e para tudo aquilo que a gente faz hoje no dia a dia aqui no Boticário, a área de tecnologia é a área é uma área de mais do que uma área de negócio, é a área que entrega valor para o cliente em todos os pontos de contato que ele faz com a gente. Então, é a área que vai fazer com que tudo aquilo que a empresa planejou aconteça para aquele nosso cliente. E como assim a tecnologia, né? A gente não faz maquiagem, a gente não faz perfume, a gente não faz o encantamento, e tem tudo isso, né? O cheiro, a experiência sensorial, tudo que nossos produtos tradicionais fazem. Mas quem hoje compra um creme facial precisa de informação, precisa saber, vai procurar na internet, vai procurar no nosso e-commerce, vai entender qual produto comprar. Tem muita diversidade, tem muita especialização desses produtos. Você precisa de uma orientação. Quando você vai experimentar o perfume na loja, talvez tenham 80, 100, 200 opções. E como é que eu melhoro as minhas alternativas de escolha porque eu fico perdido naquelas opções todas? Ou como é que ele lembra do que eu comprei no passado porque eu já esqueci? Ou que alguém comprou para mim e eu quero repetir aquele perfume, mas eu já não sei qual mais é. Então, são pequenos problemas ou são grandes problemas que a gente tem, e a tecnologia ela nos ajuda a endereçar, a resolver, ao invés de ser aquela coisa mega robótica, Jetsons, que a gente vê no passado. Ela não atua sozinha, é uma área que ela atua para resolver um problema real do nosso dia a dia, e quanto mais ela for uma área de resolução de problemas de clientes, menos ela é um departamento, como o Igor estava falando, ela é parte do business totalmente integrada. Então, em resumo, para mim é uma área de marketing, é uma área de vendas, é uma área de desenvolvimento de canais, é uma área de planejamento. Hoje a tecnologia é o que entrega o valor completo para os seus clientes, junto, obviamente, com toda a cadeia das empresas.
Que legal, que legal. E aí eu volto, talvez, a pergunta para você, Daniel, e aí a gente vai flutuando. Nem sempre foi assim, me corrijam se eu estiver errado. Nem sempre tecnologia esteve tão alinhada e dependente, e aí eu quero usar essa palavra propositalmente, de tecnologia para ter sucesso. Onde é que isso começou a mudar? Onde é que tecnologia começou a se tornar mais estratégico? Teve algum advento externo? Foi o mercado como um todo? Quando que tecnologia, em geral, deixou de ser aquele departamento que era visto como o menino da informática, deu pau no meu Outlook, vamos chamar o Flávio para arrumar aqui. Quando que deixou de ser isso para ser mais estratégico e por quê? Algum advento? Queria ouvir também de ti nessa linha. E aí, Igor, depois você já pode até trazer sua percepção. Vou contar um episódio que aconteceu comigo há 3 anos atrás, quase 3 anos e meio, e essa mudança começou muito mais do que 3 anos e meio, há uns 10, 15 anos, talvez até um pouco mais. Mas há 3 anos e meio atrás, eu cheguei, eu era head de Eudora, que é uma marca do Grupo Boticário, cuidava de marketing comercial, logística, nada direto com tecnologia. A área de TI antiga, que a gente chama hoje de tech, ficava separada, fazendo serviços para as áreas de negócio, bem à moda antiga. E eu entrei em tecnologia para fazer uma mudança aqui que a gente vai contar em algum momento. E naquela hora, a piada que eu recebi, que era uma piada meio séria, que eu lembro até hoje, foi... É naquela salinha ali que fica o pessoal trabalhando em War Room, e quando a gente está por aqui, a gente manda uma pizza por baixo da porta, espera eles resolverem, depois quando estiver pronto, a gente resgata os caras lá e a pizza. E eu olhei para aquilo e falei, nossa, que por mais seja brincadeira, que imagem ruim, né? De deixar as pessoas ali isoladas, de ser nós e eles e tal. Então, essa mudança começou há muito tempo, mas ela foi percebida pelas empresas brasileiras há pouquíssimo tempo. E quando começou essa mudança, né, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, ela começou quando as empresas de tecnologia começaram a atender clientes e não atender B2B, não atender outras empresas. Quando o foco delas começou a fazer isso. Acho que tem vários exemplos no mundo, vou pegar os 2 mais óbvios, tem 3 grandes óbvios, né, Google, Amazon, Apple, mas quando o Google fala, você não precisa de uma lista telefônica, é só você colocar o que você pensa e aparece o resultado melhor possível, ele deixou de ser uma provedora de serviços para quem fazia lista telefônica e catalogava as coisas para falar, tem um jeito muito mais simples de fazer isso. Ele pulou um buraco, um passo na cadeia. E isso deixou a gente muito bem servido, a gente começou a perceber valor em várias coisas. Quando a Amazon cria o pagamento com um clique só, e tira o trabalho de colocar cartão de crédito ou qualquer outro dado ali. Parece óbvio hoje, mas de repente aquilo estava focado no meu problema, que era muito, muito complicado toda vez, tinha medo, e agora tinha alguém com segurança que eu podia confiar, que eu podia deixar meus dados lá. Então, quando essas empresas começaram a gerar valor para o cliente, não a pensar só no raio laser, foi aí que mudou. E foi aí que as empresas que não eram de tech começaram a ter que mudar também. Eu acho que isso começou lá em 2000, 98, 2000, mas é uma evolução contínua, né? Que legal. Bom. Gostei. Talvez você, aproveito aqui como bom engenheiro, talvez eu colocasse, aproveitando aí, Daniel, e só agregando, eu vejo talvez 3 momentos principais, tá, de transformação, onde tecnologia passa a ser menos a questão do que a gente colocou aqui de um departamento, passa a ser uma área de diferencial competitivo. Acho que o primeiro passo que a sociedade deu como um todo foi através das big techs, né, das empresas 100% digitais, que a gente chama de nativas digitais. Elas realmente transformaram e trouxeram uma evolução assim, nunca vista no mercado como um todo. Isso talvez aí, pensando em 10, 12, talvez até 15 anos, foi quando começou a estratégia onde empresas, talvez pequenas ali naquele momento, né, startups, elas realmente passaram a usar tecnologia de uma maneira muito, muito emblemática, onde o serviço passou a ser prestado 100% digital. Então, para mim, esse é o primeiro momento. Aí, realmente deu um clique, né? A sociedade como um todo percebeu que tinha mais valor, ou só era possível aplicar valor através de um processo e um fluxo realmente, onde a tecnologia era relevante e prioritária. O segundo momento é quando as empresas que até então céticas a esse processo transformacional começaram a perceber, poxa, eu preciso atuar. Então, as empresas que são os laggards, né, as empresas que realmente estavam no dia a dia, prestavam seu serviço, seja indústria, seja varejo, seja indústria financeira,
seja qualquer tipo de segmento, passou a sentir a disrupção que essas big techs, ou que essas empresas digitais passaram a ter. Falou, poxa, eu quero isso para mim também, eu preciso ter, porque senão eu não me diferencio do ponto de vista da prestação de serviço ou da digitalização necessária para que o mercado realmente sinta. E acho que o terceiro momento, cara, é muito... esse segundo momento, talvez aí uns 8 anos, uns 9 anos. Agora, mudança efetiva, transformacional, onde a tecnologia passou assim a ser parte integrante ou não se vive mais, absolutamente, é agora na pandemia. São os nossos últimos 2 anos e meio aí, cara, realmente a gente percebeu, quem não percebia passou a perceber, e ela passou a ser determinante, revolucionária e transformacional em qualquer empresa. Não só das empresas que eram lá atrás Big Techs ou 100% digitais, ou as empresas que passaram a ter de se digitalizar para se tornarem ou serem competitivas, mas a grande transformação para mim, infelizmente ou felizmente, faz parte do nosso contexto como sociedade humana, foi agora, exatamente nesses últimos 2 anos. É impressionante a capacidade transformacional que nós, como sociedade, países e mundo, passamos a transformar ou ser transformados através do advento da tecnologia. E eu acho que as barreiras, Flávio e Daniel, vão caindo. Então, se você for olhar lá atrás, existiam pelo menos 3 grandes barreiras aí para que eu pudesse me diferenciar em tecnologia. A primeira delas era forte regulatória, não era todo mundo que podia fazer. Então, as fintechs e as startups vieram para provar que é possível, e regulações foram mudadas e alteradas. A segunda grande barreira é o capital, o dinheiro. Pouquíssimas empresas tinham grandes capitais para ter os meninos da tecnologia no CPD e grande infraestrutura para poder prover um serviço adequado. E o terceiro grande mudança para mim, a barreira, foi a infraestrutura como serviço, a cloud. A cloud, ela realmente revolucionou e transformou, porque eu, com R$100, eu consigo contratar um servidor na internet ou na cloud, o que era e prestar um serviço para uma centena de clientes, o que era inconcebível, seja na zona regulatória, seja por falta de capital, seja efetivamente por falta de infraestrutura e capacidade de adquirir isso. Então, cara, esses 3 momentos são fundamentais e a gente nunca vivenciou um momento transformacional de tecnologia tão evidente, tão efetiva como esses 2 anos. Tanto que o apagão de tecnologia mostra um pouco disso. Legal. Obrigado por compartilhar, Igor. E no final do dia, acho que a pandemia acelerou muito, mas a gente percebe que nos últimos anos a tecnologia como um todo começou a se tornar mais acessível, né? Com o advento da cloud e com várias outras variáveis. Mas eu gostei muito do que vocês ambos trouxeram, que eu acho que o grande motivador que transformou é basicamente um cliente boticário ou um colaborador boticário ser uma pessoa que sim consome tecnologias como um profissional, né, ali no dia a dia, Outlook ou qualquer coisa do tipo, e surgindo também outras companhias, tecnologias e serviços, como Uber, Netflix, Airbnb, trazendo um outro nível de experiência que normalmente a gente não tinha dentro das grandes corporações, democratizando através da internet o acesso à informação, que foi, né, o que o Daniel falou. E aí bate com o que você falou, Igor, das empresas começarem a falar, preciso estar lá. Porque se eu não estou lá, eu estou perdendo time, eu estou perdendo o negócio. Se eu não estou adotando, utilizando e ganhando vantagem competitiva através da tecnologia, eu vou perder mercado, né? Eu queria que talvez vocês trouxessem qual que é o cenário hoje de uma empresa que não tem investido em tecnologia, em profissionais de tecnologia ou tecnologias em geral? Eu sei que pode parecer um pouco repetitivo, né? Mas eu queria ouvir de vocês. O que acontece hoje para um negócio que não vai investir ou que não tem investido em tecnologia, né? Talvez para o Daniel e para o Igor depois. Beleza, eu acho que tem até uma pergunta adicional à tua, Flávio, que é, não sei se é uma pergunta, mas um cuidado. Não basta investir, tem que usar direito esse investimento, porque não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de método de trabalho, é uma questão de o propósito, como usar essa tecnologia para ela gerar valor de verdade para o cliente. Então, por que eu estou falando isso? Porque as empresas precisam recuperar e aumentar investimentos em tecnologia, principalmente as empresas mais antigas, as maiores empresas, que estão acostumadas a outros modelos de negócio.
para acompanhar, quando você fala dessas grandes startups, unicórnios que cresceram, ou outras startups que estão desafiando, porque os clientes chegaram a um novo status, a um novo patamar de uso, a facilidades. E quando você percebe que você tem acesso a isso, você não aceita voltar atrás. Quando você percebe que você pode receber um produto na tua casa em 2 horas, você não aceita esperar uma semana, a não ser que você tenha em troca disso um valor monetário e que você entenda que faz sentido, ou então que você marque a data de recebimento. Melhor do que receber em 2 horas é você receber quando você quer, na hora que você marcar. Mas quando você descobre que isso é possível e que é acessível, você não aceita voltar atrás. Isso vale para a logística, isso vale para a qualidade do site, para a velocidade do site, vale para a qualidade da máquina fotográfica do telefone, vale para a qualidade da informação que você recebe ao acessar as empresas, vale para o nível de relacionamento que a tecnologia está por trás, habilitando ou até facilitando isso tudo. Então, as empresas que não fizerem isso, elas não vão ser competitivas porque vão ser rechaçadas por esses clientes, porque esses clientes têm novas opções de escolha, e são opções ótimas. A exigência está mais alta, né? A exigência está mais alta, o mercado tem mais players, e isso permite com que o critério, a régua continue subindo e as pessoas possam continuar escolhendo. Isso é ótimo para o mercado, para o desenvolvimento e para os clientes, barateia e aumenta a qualidade. Então, o investimento em tecnologia é fundamental para acompanhar isso, para liderar isso mais do que acompanhar, só que tem que ter esse cuidado que eu falei no começo. Não basta só colocar dinheiro. Se você colocar o dinheiro sem olhar para este tipo de solução, dinheiro por dinheiro, é muito fácil gastar dinheiro em tecnologia e não conseguir resultado. E eu acho que é aí que está a armadilha de muitos profissionais do mercado e de muitas empresas também. Boa, excelente, gostei. Eu queria fazer uma reflexão de dentro para fora, tá? A sua pergunta ela é fundamental e conclusiva para mim em alguns aspectos. Primeiro, se você fizer uma reflexão de dentro para fora, que eu chamo de dentro. Há uns anos atrás, não sei se vocês lembram, talvez a juventude que está aqui com a gente não se lembre tanto, mas antigamente o meu computador, a minha infraestrutura de casa era bem precária, de uma maneira geral. E onde eu tinha acesso à internet, onde eu tinha acesso a um computador melhor, uma tecnologia melhor, era na empresa. Isso se inverteu. Hoje, todos nós temos, em muitos casos, um computador melhor em casa, um celular melhor em casa, uma internet melhor do que o que a gente tinha na empresa. Então, isso está se invertendo. Então, eu acho que se fizer uma consideração, tanto do ponto de vista de se eu estou dentro de uma empresa, do ponto de vista de um funcionário, um colaborador, ou numa visão externa de quem usa, essas coisas são contradizentes, né? Se eu não tenho de verdade investimento em tecnologia, tanto que me habilita um funcionário se sentir pertencente, se sentir engajado, se sentir com recursos tecnológicos adequados para trabalhar, poxa, na minha casa é melhor, a internet, a minha mesa é melhor, né? Tudo é melhor, por que eu vou trabalhar nessa empresa? Segundo, se eu não tenho investimento adequado em tecnologia para que também o meu lado externo, né, usufrua dos meus serviços de maneira adequada, com dados corretos, com uma agilidade correta, com um efetivo aí do ponto de vista da informação e como é que eu interajo, também não vai funcionar. Agora, eu concordo com o Daniel e apesar dele ter falado, eu vou ratificar também. Não basta grandes investimentos. Você tem dezenas, centenas, milhares de exemplos de empresas que fizeram grandes investimentos, enormes investimentos, e não necessariamente se diferenciaram nesse sentido. Então, a consciência da experiência interna do seu colaborador, da experiência externa, do uso dos seus produtos e serviços, conseguir fazer esse match, né, entre a melhor experiência, a experiência mais adequada para aquele momento, versus a sua capacidade de investimento em tecnologia, é o que absorve. Tanto que você vê empresas muito pequenas, com capital muito baixo, conseguem se diferenciar e gerar produtos muito melhores do que grandes empresas que fizeram investimentos gigantescos em tecnologia. Para mim, cara, morre, seja porque não vai ter ninguém querendo trabalhar lá, seja porque ninguém vai querer consumir seus produtos e serviços. Agora, não adianta investimentos gigantescos em tecnologia se você não tem a capacidade de mover, né, de se mover ou de transformar o mercado que você trabalha através da tecnologia. De novo, a tecnologia é meio, né? É importante que você analise isso e trabalhe. Houve uma época, você deve lembrar bem, que o CTO, o CIO, ficava debaixo do CFO, da parte de financeira. Era um objetivo claro de, cara, custo, tem que segurar esses meninos, estão gastando muito dinheiro. Então, essa consciência tem mudado. Hoje, o CTO, né, os CIOs, eles respondem estão no comitê executivo, eles participam da concepção do produto, eles participam na criação dos MVPs, justamente por isso. Não faz sentido mais você estar desconectado
do dia a dia da experiência versus o custo Legal. relevado. Que legal. Queria só sintetizar, a tecnologia de forma isolada não vai resolver nada. Antes de falar de transformação digital, a gente precisa falar de transformação cultural, e a cultura passa por entender a importância da tecnologia e as aplicabilidades dela para os nossos negócios e para os atingimentos dos nossos objetivos. Me corrijam se eu estiver errado, tá bom? Eu tenho falado muito sobre um tripé, né? Para que os projetos de tecnologia ou qualquer tipo de investimento ele dê certo. Não adianta ter a tecnologia isolada, a gente precisa de pessoas e processos podem envolver metodologia e etc. Então, no final do dia, a gente não consegue implantar tecnologia se a gente não tiver processos, a gente não consegue estabelecer os processos ou implementar a tecnologia se não tiver pessoas. E no final do dia, sem as pessoas, a gente não consegue executar nenhum dos dois, né? Então, aqui está um ponto super importante. Apesar, pessoal, da gente estar falando de tecnologia, que sim são produtos no final do dia, só vai dar certo se nós tivermos pessoas engajadas, conscientes e com uma missão clara de resolver problemas dos nossos usuários, dos nossos clientes, dos nossos stakeholders e da sociedade como um todo. Não sei se vocês concordam, se vocês querem adicionar alguma coisa aqui, mas eu enxergo dessa forma e queria talvez sintetizar para o pessoal que tecnologia isolada não resolve. Tecnologia é meio, né? Não o fim, né? Então, e aí eu queria até trazer Eu só um colocaria, Flávio, um por quarto favor. elemento aí. Além de processo, pessoas e tecnologia, cara, isso aí é fantástico e faz todo sentido. Eu colocaria o cliente no meio aqui, né? O cliente que eu digo, a experiência, no meio. Boa. Porque, de novo, Legal. você pode ter pessoas capacitadas, pode ter uma tecnologia bacana rodando, né? Eventualmente pode ter os processos até adequados, mas mesmo assim, se você não mudar a agulha, né, e fazer a experiência realmente fluir, essas três partes não param em pé. Então, o quarto seria um quadripé aí, na verdade, seria quatro pernas e não três, na minha visão. Boa. Boa. E só um ponto importante, e eu acho que isso casa com o que você falou. Se a gente não investe em tecnologia, o cliente não vai querer comprar. Se a gente não investe em tecnologia, a gente não vai ter colaboradores que querem trabalhar num Boticário, na XP, porque hoje a mão de obra ela está cada vez mais escassa. E aqui só um ponto bem rápido sobre clientes. Pessoal, quando a gente fala de clientes, sim, a gente está falando do cliente final, o cliente que vai comprar, o cliente que está lá na ponta trazendo, né, a grana, né, falando de forma bem fria. Mas tão importante quanto olhar para o cliente final é olhar para o cliente interno, que é o seu colaborador. Se eu não cuido bem dos meus profissionais de tecnologia, eles vão para uma outra empresa. Então, quando a gente fala de cliente, tecnologia está tocando esses dois tipos de cliente. O cliente interno, inclusive, que está consumindo software, né? Que a empresa escolheu como tecnologia. Se ele não estiver feliz, ele vai mudar por isso. Então, tecnologia está tocando o negócio como um todo. E aí eu queria trazer uma pauta talvez um pouquinho polêmica, e a gente já vai partir ali para possibilidades de atuação. Muita gente tem falado de tecnologia como um ativo que vem para potencializar o negócio, ganhar escala, mas vem também com uma missão, né? E eu não estou falando que é a minha visão, tá? Mas o mundo tem falado, pode substituir o ser humano. Como é que vocês enxergam isso? Qual que é o papel da tecnologia nesse cenário, onde a gente tem seres humanos e a gente tem tecnologia, software, inteligência artificial, ou até mesmo hardwares que estão substituindo, né, algumas tarefas, ou o ser humano em geral, tá? Não sei. Quando a gente olha Boticário, né? O meu ponto de venda não está substituindo talvez o vendedor. Como é que vocês estão enxergando isso, Daniel, e aí depois, Igor? Putz, Flávio, eu sou super, não sei se a palavra certa é cético, mas eu sou super, talvez, humanista na visão do que a tecnologia faz. Seja por dados estatísticos que a gente tem, seja pelo propósito que ela serve. Vou explicar. Esse medo da substituição da tecnologia pela máquina nos empregos, por exemplo, ele sempre aparece. A gente nunca viveu tanta escassez de mão de obra agora como está faltando para pessoas de tecnologia. Existe um gap, ela tá criando ou substituindo algumas atividades humanas, em alguns casos, sim. E essas pessoas estão habilitadas e capazes para trabalhar nos novos empregos gerados? Não. Então, existe um problema para ser resolvido? Existe.
mas não é um problema de escassez de emprego, é um problema de educação, de formação, de aceleração, de evolução, que a própria tecnologia pode ajudar a resolver. Então, é uma troca, inclusive, de trabalhos, às vezes, mais mecanizados para trabalhos mais intelectuais que podem deixar as pessoas até mais contentes, usar melhor o seu tempo. Então, eu não acredito que ela vai substituir ou vai acabar com empregos, ela vai fazer uma troca, uma revolução, como foi na Revolução Industrial, e como a gente tirou milhões, bilhões de empregos logo depois disso. A outra coisa, né, olhando aqui, isso foi o olhar interno, né, olhar todo mundo nos pergunta na fábrica, né? Vocês vão tirar todas as pessoas da fábrica para colocar tecnologia? Não, tem uma parte até de qualidade no final, que nas nossas fábricas tem gente que pega o frasco, coloca contra a luz para ver se não tem algum tipo de ruído, algum tipo de deformação. E isso tem um olhar humano, o cheiro. Tem coisas que vão sempre precisar. A gente tem máquinas que sabem fazer o cheiro, que sabem ver se tem a transparência correta do frasco, mas o olhar humano também é importante para isso. Então, olhando para dentro, tem algum tipo de substituição? Tem, mas existe geração de muito valor aqui. Só no Grupo Boticário, nos últimos 2 anos, a gente contratou em tech 1.500 pessoas. Então, eu tinha 200 pessoas da minha equipe 3 anos atrás, eu tenho 1.700 nesse ano. E isso foram vagas novas, né? Não foi que a gente realocou de nenhum lugar. E aí, só para fechar rapidinho, olhando para fora, menos ainda, né? O que eu quero dizer olhando para fora, né? Olhando para a experiência de cliente e tal. Pega a gente aqui nesse momento. A gente está aqui nessa conversa, tem 600 pessoas, nós aqui. É bom porque a gente traz volume, ninguém precisa sair de casa ou do trabalho ou ver do carro. Ela resolve muita coisa. Mas depois, a qualidade do nosso encontro presencial é inimaginável, ela é muito melhor, porque a escassez desses encontros pessoais, presenciais, gera vontade. E isso vale para loja, vale para restaurante, vale... Então, você quando decide agora substituir a tecnologia, você decide substituir por coisas ainda mais humanas, ainda mais naturais. E isso é o equilíbrio que a gente vai buscar e que vai acontecer. Então, ir na loja, na fila, pegar o meu exemplo aqui, para ficar na fila do Natal, para quê? Eu vou ficar 2 horas na fila, pegar trânsito no estacionamento, pagar caro o shopping cheio. Mas ir na loja para fazer uma maquiagem, para sentir o cheiro de um perfume, para mexer no cabelo e fazer coisas agradáveis, nossa, é muito legal. As mesmas 2 horas eu troco por coisas mais interessantes que só podem ser feitas com o ser humano. Então, a tecnologia serve para tirar coisa chata, coisa que custa, e aproximar nos pontos bons. Eu acredito muito nisso. Legal. Tudo que é matemático, processual e repetitivo pode ser substituído pela tecnologia. Agora, o fator humano, o fator ser humano, a tecnologia ela não vai substituir, não vai chegar perto no que é a essência do ser humano. Então, eu acredito muito nisso também. Daniel, obrigado por trazer a sua visão. Como é que você enxerga, Igor? Eu enxergo da mesma forma, e é um contrassenso no final do dia a gente tentar imaginar de que o ser humano seria ou será substituído de alguma forma pela máquina, a não ser, obviamente, o que você colocou, né? Tudo aquilo que é repetitivo, tudo aquilo que são atividades que nós, como seres humanos, temos mais dificuldade de realizar, por exemplo, como exercícios repetitivos, cálculos matemáticos gigantes ou até orientações ali para o dia a dia que talvez a máquina faça melhor que a gente. E no final do dia, Daniel, nós somos seres humanos que produzem e que consomem. A cadeia de valor, ela começa no ser humano e termina no ser humano. Então, não faria tanto sentido a gente ter uma visão de que seríamos substituídos. Agora, precisamos ser conscientes também que algumas das nossas atividades, não que elas sejam substituídas, elas mudam. E acho que, ao mudar, nós como sociedade, nós como seres humanos, nós como tecnólogos, né, no final do dia, precisamos também nos adaptar. Então, se lá atrás eu desenvolvia usando um tipo de linguagem onde a necessidade do conhecimento da linguagem era muito profundo, como C, C++, hoje eu tenho uma facilidade muito maior, porque eu posso pensar muito mais na lógica de negócio, na geração de valor, usando linguagens de programação mais simples, como Go, por exemplo. Ou, eventualmente, lá na frente eu posso até ter parte do código do que eu produzo sendo gerado de maneira automática pela máquina. E usando as nossas capacidades técnicas para analisar, eventualmente, para poder fazer concepções diferentes, para poder pensar em geração de valor diferente. Então, eu vejo muito menos a substituição e muito mais uma variação daquilo que a gente fazia
por uma necessidade tecnológica, talvez nós não tivéssemos poder computacional para poder executar, indo para uma visão de muito mais facilitação, muito mais pensar. E eu acho que é o contrário, na verdade, em vez de a gente estar se tornando cada vez mais máquina, nós estamos nos tornando cada vez mais humanos, porque a máquina está fazendo o papel técnico ou vai fazer, ou está fazendo o papel técnico que a gente fazia. Então, mais humanos porque a máquina está fazendo aquilo que a gente, teoricamente, fazia de uma maneira mais tecnológica, né? E estamos usando nossas horas, nosso dia a dia para fazer coisas mais humanas. Sabe que nesse exemplo que você falou, Igor, desculpa, Flávio, só um comentário rápido, mas a gente, né, com quase 2.000 pessoas, 1.700, a gente vai fechar o ano provavelmente com 2.000 pessoas em tech, uns 1.500 devs dessas 2.000 pessoas, e muita gente de UX, infra e tal, né? E aí a gente começou a ter um problema de escala. Como é que eu garanto uma padronização, uma plataforma própria? Como é que a gente garante segurança da informação com tanta gente mexendo no código, os microserviços funcionando e atendendo os outros, e não ter repetição de uma coisa para outra, né? Não criar novos legados. E a gente criou recentemente o PDD, que é a plataforma de desenvolvimento, e ela faz exatamente aquilo que você falou. Quando chega a parte inicial, que ela é uma mistura da parte chata com a parte robusta, com a parte de segurança da informação, o desenvolvedor ele coloca alguns parâmetros iniciais e a máquina vai fazer a primeira codagem vai ser da máquina para deixar dentro do nosso padrão. E a partir daí ele vai fazer o trabalho inteligente, digamos assim, o trabalho diferenciado, o trabalho do front, da experiência do cliente, do banco de dados, mas ele não vai ter que colocar todos os critérios de segurança outra vez. E eles vão estar sempre atualizados porque alguém está fazendo isso para colocar na máquina e escalar para todo mundo. Então, até no desenvolvimento da tecnologia, a gente também está substituindo algumas etapas exatamente porque a máquina vai melhorando a performance também e deixa a gente para o trabalho mais legal, inclusive, né? Boa. E a gente, como ser humano, a gente tem pontos de falha importantes, porque a gente tem dificuldade, eventualmente, de executar da mesma forma muita coisa ao mesmo tempo. Então, se você for olhar o ciclo de vida da aplicação como um todo nas grandes empresas, XP, por exemplo, no passado, como você falou, contratou 1.000 pessoas de tecnologia, hoje está com quase 1.500 pessoas também envolvidas ali dentro do contexto tecnológico. E você pode olhar que todo mundo está buscando automação em N processos. Automação em como eu faço a gestão das minhas squads, automação nas minhas pipelines, que é todo o fluxo, né, de desenvolvimento para que ele seja menos humano, e eu uso o ser humano para pensar em como fazer e deixar que a máquina proteja o código, aplique questões de correção, identifique vulnerabilidade, identifique circunstâncias onde o código está duplicado ou não. Quer dizer, cara, deixa a máquina fazer isso para a gente, automatiza cada vez mais, tira e traz a capacidade humana para tomar decisão sobre isso. Porque o advento aí do low code, no code é inevitável, né? A gente deve falar um pouquinho disso. Cada vez mais plataformas novas aí têm lançado seus produtos, dando possibilidade para que eu crie coisas a partir do que foi tecnologicamente desenvolvido, através de uma interação de no-code, low-code, que eu acho que é natural dentro de um processo futuro. Mas se percebam que não é substituído. Na verdade, estou fazendo outro tipo de trabalho, onde a minha questão humana se torna mais relevante até do que o meu conhecimento somente tecnológico. E eu queria só fazer um comentário sobre isso. No final do dia, a tecnologia ela tem alguns objetivos. Ela tem o objetivo de trazer escala, multiplicar, né, o Igor de 1 para 3, 10, né, o que naturalmente nos permite ter mais tempo para pensar em outras soluções de forma humana e trazer inteligência no dia a dia. E aí, só em cima do que o Daniel falou, se a gente parar para pensar, a gente está passando por uma revolução tecnológica que a gente já passou lá atrás, salvo as devidas proporções e capacidades, né, da tecnologia daquele momento. Quando a gente fala de revolução industrial, a gente fala de energia, a gente fala de produção em massa, a gente fala de combustão, a gente fala de um monte de coisa que naquele momento eliminou alguns trabalhos, tarefas repetitivos, manuais, mas ao mesmo tempo trouxe várias outras possibilidades. A gente tem falado sobre isso. Tem uma matéria da McKinsey que fala que para cada emprego extinto pela tecnologia, a rede como um todo cria novos 2,6 empregos. Então, assim, é nossa capacidade de nos manter relevante, de conseguir aprender novas coisas, para entender como é que eu sou o cara que
administro, construo, gerencio aquela tecnologia que surgiu, né? Então, eu acho que aqui está um insight importante, tá? Eu queria já partir para uma visão da estrutura, né? Dos times de tecnologia. Muitas vezes a gente escolhe a nossa carreira porque a gente não tem insumo. Puxa, eu posso fazer isso? Não posso? Quais são as possibilidades de atuação? E, em geral, no nosso conhecimento raso, e eu me incluo nisso, a gente acha que tecnologia é só o menino da informática, o menino ali que está dando suporte. Eu queria olhar para a estrutura dos times de vocês e tentar entender quais são as possibilidades. Então, assim, Daniel, quando você olha para 1.700 pessoas do seu time, daqui a pouco a gente já vai para o Igor, como é que está estruturado? São departamentos, são caixinhas, desenvolvimento de software, infraestrutura? O que você tem, só para tentar expandir a visão do pessoal, e aí depois a gente escolhe 1, 2, 3, né, trabalhos específicos ou carreiras para desmistificar. Mas quando a gente olha para o organograma de tecnologia, o que você tem hoje dentro de tecnologia no Boticário? Bom, eu vou falar de 2 layers principais, porque a gente tem uma estrutura bem matricial e acho que isso abre muita possibilidade, as possibilidades que as pessoas têm para escolherem suas carreiras. Então, começando por mim, né? Então, eu hoje sou head de tecnologia aqui do grupo e debaixo de mim a gente está dividido em áreas de produtos digitais. Então, eu tenho um diretor que cuida dos produtos de front office. Que são os produtos de front office? Tudo aquilo que tem contato com o cliente final. Então, plataforma de plataforma direta, loja, né? O ponto de venda de pagamentos, aplicativos. Então, tudo aquilo que está relacionado a CRM, tudo aquilo que está relacionado com o cliente final fica debaixo dessa diretoria. Depois tem uma outra diretoria, que são os produtos de back-office, porque a gente também tem plataforma logística, plataforma de produção, né? A gente tem a parte de RP mesmo, também a gente tem colaborador, tal, até tradicional, digamos assim, mas já produtizada, já olhando no viés de jornada integrada. Também eu tenho uma equipe de segurança de informação, ele responde direto para mim, a equipe de SI, porque ela tem que ser transversal, tem que ser na nossa visão, tem que ser isolada das outras, apesar de ela trabalhar super em conjunto, mas ela tem que ter uma capacidade, uma autonomia para dizer sim e não. Então, ela é par das áreas de produtos. E tem algumas outras áreas, a gente tem uma área de laboratório, que a gente chama de Bot Labs, que está olhando, aí sim, desenvolvimento de tecnologia mais experimental, mais P&D, tá? Ela tem menos propósito de curto prazo, de resolver um problema de cliente, e está olhando mais para o longo prazo, para ver hipóteses em cima da tecnologia. Que eu não gosto mais de inovação, porque inovação acontece todo dia, você vai sempre melhorando, mas a gente está olhando para tecnologias que podem, eventualmente, criar novas condições de uso que a gente nem conhece. Obrigado. Então, a gente está falando aqui de cripto, por exemplo, de NFT e coisas que não são utilizadas hoje, pelo menos no nosso negócio, mas que podem lá na frente vir a ser. E a gente vai tentando hipótese. Legal. Aí, debaixo dessas áreas, então, essa primeira estrutura que é focada em produto, segurança e pesquisa. Acho que essa é a melhor forma de falar. Debaixo dessas áreas, aí tem muita transversalidade. Então, tem gente que faz gestão de produtos, POs, que eles cuidam, por exemplo, a pessoa que cuida do aplicativo da revendedora, o aplicativo do consumidor final, tem um Product Owner que cuida de entender qual que é a experiência mais importante, como é que o cliente se comporta, qual que é o backlog. Eu não vou descrever todos os cargos, isso é muita coisa, mas tem a estrutura de PO, tem a estrutura de UX, né, da experiência do usuário, depois tem os desenvolvedores, estão divididos dentro desses produtos, cada um tem uma linguagem diferente, alguns são feitos em Python, outros usam Node, outros usam várias diferentes linguagens que são feitas em cada um desses produtos digitais. Então, tem os devs mesmo, tem o pessoal de infra nuvem, infra on-premises também, porque a gente tem fábrica, então a gente precisa também ter servidor lá na fábrica, né? Não dá para contar só com link de nuvem. Então, o pessoal de cloud é uma estrutura super forte. E aí, por baixo dessas áreas, todas em conjunto, a resposta que é importante. Muito mais eu estou falando aqui, mas só para resumir,
não é como você exemplificou. Não tem a área de engenharia, depois a área de manutenção, de desenvolvimento. Os times são multifuncionais, eles têm gente de UX, tem gente codando, tem gente... tem a squad leader, né? Tem o PO, tem todo mundo no mesmo time, trabalham por uma única missão, cada um na sua tarefa, mas por uma única missão. Então, não tem aquele modelo antigo de uma área de engenharia que faz o desenvolvimento e outra área de manutenção que cuida a pessoa que desenvolve, cuida, sustenta. A pessoa de infra está dentro da squad, ela não está cuidando separado daquilo. A pessoa de segurança da informação, que está numa outra diretoria, também participa das squads. Então, é um modelo totalmente matricial e integrado aqui. Legal. Eu vou só recapitular, Daniel, para que o pessoal entenda, e aí eu tenho alguns insights aqui para trazer, a gente ouve o Igor. Então, no final, você tem uma área que, obviamente, multidisciplinar, totalmente conectada com o ecossistema de produtos digitais, que são os produtos que vão, de alguma forma, tocar o cliente final, e-commerce, CRM, web, qualquer coisa do tipo. Você tem o time de produtos back-office, então o time que vai olhar ali para RP, vai olhar para talvez o sistema de colaboração, os sistemas internos de telefonia, qualquer coisa do tipo, né? Depois você olha para a segurança da informação, pesquisa e desenvolvimento, e aí dentro, né, desses times você tem ali Product Owner, você tem ali pessoas que vão estar focadas no desenvolvimento das soluções para aquela área ou para aquele objetivo. É basicamente isso. Mas o ponto mais importante é que o ecossistema ele está conectado. O que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal? Para os 600 jovens, né, profissionais de tecnologia ou futuros profissionais de tecnologia ou simplesmente interessados na área. Quando a gente fala de tecnologia, não tem uma área específica isolada que você pode atuar. Você pode atuar, talvez, olhando aqui para produtos de back-office, sim, olhando para a tecnologia, mas se você não tiver uma visão do tipo de experiência que o seu cliente interno espera, você, cara, tá perdido. Se você está desenhando produtos que vão tocar o cliente, você não está pensando na experiência do checkout. Então, assim, não é só a tecnologia, mas você vai pensar no lado negócio e humano também. Então, no final do dia, a tecnologia é para todo mundo, porque a gente precisa democratizar o acesso à tecnologia. O nosso cliente ele é diverso. Você não consegue trazer diversidade na ponta se você traz somente cara matemático. Eu não posso ser só matemático. A gente tem um exemplo do Daniel, jornalista de formação, nunca atuou, vem de vendas, marketing, que hoje lidera uma área de 1.700 pessoas em tecnologia. Então, tecnologia não é só para as pessoas que se consideram tech. Tem seres humanos, tem pessoas que vão pensar em várias outras coisas que são tudo menos tecnologia. Talvez não menos tecnologia, mas é mais humano e menos tecnologia, né? Então, só trazendo esse ponto aqui para a gente processar em conjunto. Igor, como é que hoje é na XP, quando a gente olha a estrutura de tecnologia? Perfeito. Só passando antes de contar, acho que a XP tem um caso bastante emblemático em termos de Brasil. A história é muito bacana contar e como é que ela foi construída. A XP ela tem 20 anos de idade. E é curioso porque ela veio de várias... Ela nasceu para ser uma empresa, no começo, lá com o Guilherme Benchimol, muito associada à educação financeira. Foi onde a empresa nasceu, depois ela se tornou uma empresa muito focada em produtos de investimento, uma corretora, adquiriu algumas corretoras e, de repente, ela estourou, né? Principalmente ali depois do IPO. E nesse momento do IPO, foi quando houve uma necessidade importante de olhar a tecnologia. Lembra que eu falei lá das empresas que começaram a se diferenciar e precisavam se tornar nativas digitais ou, eventualmente, se tornarem mais digitalizadas? Foi quando aconteceu efetivamente o IPO e a empresa inteira começou a olhar de uma maneira mais transformacional a área de tecnologia. E aí o Thiago Mafra, que hoje é presidente da empresa, que assumiu essa cadeira de CTO na época e condicionou e transformou e participou da transformação que a tecnologia está em condução. Não se transforma, esse processo de transformação nunca acaba no final do dia, né? Mas iniciou-se com ele esse processo transformacional. Foi tão bem sucedido que a separação dos times, das especialidades, que eu vou contar um pouquinho agora, que ele se tornou presidente da empresa. Então, hoje, o presidente, que é o Thiago Mafra, era o CTO por quase 2 anos, né, 2 anos e meio, e ele também não tem nenhuma formação em tecnologia,
Depois vale a pena até dar uma olhadinha na história dele, mas ele não é de formação tecnológica, mas ele iniciou uma grande transformação em tecnologia da XP ali, quando ele assumiu com o papel de CTO. Tá? Então, o primeiro ponto que eu coloco aí, que a condução, né, o trabalho em tecnologia, ele tem uma profundidade tecnológica importante, mas ele pode ser exercido por qualquer pessoa, por qualquer tipo de carreira, por qualquer profissional que tenha condição de fazer. Isso mostra que a diversidade, né, de formações de pessoas que trabalham em tecnologia é imensa. Como é que a tecnologia da XP? Ela não está comigo hoje. Eu trabalho de maneira matricial como transformação. Eu tenho uma cadeira que é complementar ao time de tecnologia, porque eu trabalho de maneira matricial com todos eles. Mas, basicamente, nós temos uma estrutura muito forte de engenharia de software, que é onde acontece o dia a dia de desenvolvimento. Tem uma área muito forte de arquitetura, e essa área de arquitetura envolve principalmente a visão de como estamos e para onde vamos, do ponto de vista tecnológico, e uma área muito forte de infraestrutura e toda a questão aí de operação de tecnologia, tá? Por que eu estou chamando ela de áreas verticais primeiro, perdão, áreas horizontais primeiro? Porque são áreas especializadas, mas nenhuma das três áreas, seja de engenharia, seja de arquitetura ou eventualmente de infraestrutura, trabalham por si só. Elas estão integradas aos times de negócio dentro das nossas unidades de negócio. Então, um engenheiro, ele não trabalha na área de tecnologia, né, debaixo do time de engenharia. No final, ele trabalha dentro da squad, ou dentro do time de, sei lá, de PIX, que está associado ao banco XP. Então, na verdade, eu não sou um engenheiro de software do sistema X. Eu sou um engenheiro de software que tomo conta junto com o time do PIX e que respondo, no final do dia, de maneira matricial, para o gestor do banco, ou para onde o produto PIX está localizado. Então, essa brincadeira horizontal vertical é complicado de explicar, talvez aqui tentando falar, mas gente, nós somos especializados na nossa horizontal, engenharia, arquitetura, infraestrutura, e somos, efetivamente, onde nós moramos e trabalhamos, são as nossas verticais, são as unidades de negócio, onde eu efetivamente tenho um propósito atuando como perfil. E isso tem acontecido com quase tudo, não só com tecnologia. Então, na verdade, eu sou engenheiro de formação, ou tenho a competência de engenharia, e exerço esse papel dentro, de novo, da squad de PIC, dentro do banco, onde efetivamente o meu propósito não é entregar software, meu propósito é entregar a melhor experiência de PIC através do meu desenvolvimento de software e através da minha competência de engenharia. Então, esse modelo horizontal e vertical tem acontecido muito. Legal. É claro que isso não está em todas as empresas e também não está em todas as áreas dentro de uma empresa. Isso é uma mudança constante que tem sido feita com vários sabores diferentes, mas quase todas. Horizontais especializadas, verticais de conhecimento, onde efetivamente atuo, moro e trabalho. E, Flávio, eu lembrei de uma coisinha aqui para falar, já que eu sei que a gente está no horário, né? Mas acho que é uma coisa legal. Estamos aqui para aprender com vocês. Tem outras áreas que eu não fui falando, porque são muitas áreas, mas tem muita coisa legal em dados também, que é mais uma dessas áreas transversais. Tem engenharia de dados, tem ciência de dados. Então, quem trabalha com ciência de dados precisa entender, obviamente, de matemática e um pouco da engenharia, mas não faz lá aquela programação hard que o pessoal da engenharia faz, que também trabalha transversal, parecido com o que eu comentei, por exemplo, do pessoal da segurança da informação, que trabalha também, assim como o Igor estava explicando. Tem uma área que funciona necessária nas empresas maiores e mais tradicionais, que é a área do Transformation Office, que se bem utilizada, é a área que vai ajudar a migrar aquelas discussões que a gente estava tendo aqui agora há pouco, né, de, putz, a pessoa vai perder a empregabilidade, vai ficar desatualizada, novos jeitos de trabalharem. Tem gente que tem especialização em cuidar disso, fazer essa transição acontecer, mudar o jeito de trabalhar. E também é uma coisa hoje puxada por tecnologia, e não precisa saber programar para fazer isso. Então, tem espaço no Transformation Office também. Eu tenho debaixo de mim para falar um exemplo, o pessoal do call center, que é chamado de CX. Por quê? Porque a gente entende que o foco na tecnologia, com foco no cliente, vai fazer esse atendimento ficar melhor, mais autônomo. Então, dá para brincar muito aqui e não precisa ser especialista, mas é super importante, obviamente, fazer cursos de desenvolvimento, aprender a codar um pouquinho, pelo menos entender a lógica, mesmo para quem não é e não vai ser dev, mas entender como funciona, isso agrega muito valor. Boa.
Boa. Obrigado por compartilhar. Eu queria, inclusive, até sintetizar primeiro a estrutura XP. Então, você está falando de engenharia, arquitetura, infraestrutura, e eu não sei se eu perdi alguma, mas é basicamente essas são as três principais. Perfeito. Exatamente. Tem dados, tem transformação, tem outras, mas acho que as três fundamentais aí de especialidade são essas três. Eu queria pedir um favor para vocês. Eu posso até sugerir, mas talvez... Queria que cada um pudesse escolher uma carreira em tecnologia no time de vocês. Por exemplo, né, o Daniel falou assim, PMO. Né? Não precisa ser esse, tá, Daniel? Mas escolher duas que estejam assim, quentes na estrutura, na companhia de vocês, bem rápido. O que é e o que faz no dia a dia? Só para entender. Começando aqui, talvez, com o Daniel. Pode ser, Daniel? Eu acho que o Daniel está cortando um pouquinho, né? Às vezes. Ou estou errado? Ele ficou congelado agora para mim, viu, Flávio? Daniel, começa você, então. Vai lá, Igor. Vai lá, Igor. Quer ir? Posso ir. Eu acho que tem... Bom, todas elas são importantes, né? A gente não quer tirar nenhum tipo de mérito ou desmérito em relação às posições. Tudo vai depender aí, obviamente, da atuação. Eu vou trazer duas carreiras aqui para mim que são extremamente relevantes, tá? Dentro do contexto hoje transformacional de uma empresa. Eu vou trazer a primeira, que é o engenheiro, tá? Eu não gosto... A palavra desenvolvedor é boa, coder, mas é um engenheiro de software, aquele cara que tem a capacidade de transformar alguma coisa em software, né? Sendo codificando, seja parametrizando, seja qualquer coisa. Mas para mim isso é uma carreira importante e que ela não vai morrer, cara. Eu tenho certeza aí de que é um investimento importante. E ela tem várias derivações. Tem linguagem, tem um tipo de linguagem diferente, tem um tipo de conhecimento necessário aí do ponto de vista de como transformar aquilo em código. Tem como eu testo, tem como eu codifico, tenho como eu evoluo, como é que eu me integro ao contexto de dados, como é que eu penso no conceito mais micro, provavelmente dito, como eu transformo aquilo em serviço, por exemplo, microserviço, como é que eu distribuo aquilo dentro de um pipeline, como é que eu levo aquilo para dentro de uma infraestrutura em cloud. Então, para mim, é uma competência, assim, cara, que ela abraça um conceito, um contexto transformacional e tecnologia importante. Ela fala desde o momento que eu entendo a necessidade de negócio, de maneira colaborativa, transformo aquilo que eu estou entendendo em software, em código. Esse código, uma vez identificado, ele entra num fluxo de automação, que ele é testado, eu verifico características dele de vulnerabilidade, de qualidade de segurança, ou qualidade efetivamente do código produzido, até que ele é promovido chegando ao contexto produtivo, onde ele se torna realidade para alguém. Seja um canal lá no aplicativo, seja um processo interno, seja alguma coisa logística. Então, acho que a primeira carreira importante e bastante relevante, e é onde está a maior massa hoje de pessoas nas empresas de uma maneira geral, é o engenheiro de software. E o segundo é um papel mais novo, que tem se tornado tão relevante quanto é um papel que nós chamamos aí de SRE, que SRE é uma siglinha relativamente nova que tem surgido, que fala muito que o Daniel colocou. Hoje em dia a gente não tem pessoas que ficam fazendo manutenção ou ligando e desligando servidores, né? Fica lá, não, o que aconteceu? Manda para o time de suporte, manda para o time de... Então, o SRE, que é o Site Reliability Engineering, que é o cara que vai olhar a disponibilidade daquilo que você está construindo, mas a partir de dados. Então, ele fica olhando assim, poxa, acho que vai acontecer alguma coisa, dado essa tendência, dado essa característica, dado essa quantidade de memória, dado esse tipo de situação, muito provavelmente alguma coisa vai acontecer. Então, de maneira antecipada, ele está olhando a disponibilidade daquilo que aconteceu, obviamente, mas baseado em fatos históricos e dados, como é que aquilo não acontece de novo. Então, esse é um papel novo em grande parte das organizações, e que ele concentra muito da competência, da responsabilidade de olhar de maneira antecipada o que vai acontecer de problema, mas também conhece bastante de infraestrutura de uma maneira geral, porque ele é o ponto de contato para infraestrutura em cloud, infraestrutura on-premises, banco de dados, segurança da informação. Então, é uma entidade nova e com muita relevância, de uma maneira geral, nas empresas que realmente entenderam a importância de ter a tecnologia embrenhada dentro do negócio. Que legal. Obrigado, Igor.
No final do dia, me corrijam se eu estiver errado, o engenheiro de software tem sido uma das carreiras em tecnologia mais demandadas atualmente. E tem tido, né, um apagão de mão de obra qualificada para de fato, codar, né, desenvolver, criar produtos, softwares e tecnologias. Então, está aí uma oportunidade excelente, pessoal. E eu acho que, e aí tem muitos clichês, né? O pessoal vem falando que o novo idioma é a capacidade, né, de linguagens e programações. Acho que independente de ser verdade ou não, acho que é importante todo mundo conhecer o mínimo de programação, a lógica básica, nomes de linguagem. Isso aqui vai te ajudar, pessoal, até mesmo a ter conversas um pouco mais estruturadas, tá bom? Sendo de tecnologia ou não, tá bom? E para vocês, Daniel, talvez uma, duas ali que você fala assim, cara, aqui tá super quente. Flávio, eu disse primeiro aqui as técnicas. Eu tô na casa dos pais aqui, às vezes a internet não funciona tão bem, eles não precisam de banda tão larga quanto a gente. Tá tudo certo, a gente tá te ouvindo bem. Mas eu fiz aquela cara mais feia que você perguntou, né? Não foi por causa da conexão, não. Foi porque eu não acho legal. Eu falei PO e não PMO, e acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que PMO é um trabalho super relevante para outros tipos de coisas, mas não hoje para tecnologia. Eu acho que isso foi uma tendência do passado que eu até acho que queria corrigir aqui se ficou esse entendimento. Quem cuida de gestão de projeto e faz PMO hoje vai ter uma carreira menos pujante e talvez com menos oportunidades do que várias outras que estão surgindo aí, porque cuida de uma coisa de começo, meio e fim, quando a gente está falando de tecnologia de evolução contínua, está falando de visão de produto e não visão de projeto. Então, eu acho que não é uma área que eu recomendaria, apesar de ela parecer atrativa, dado que ainda muita gente contrata nas grandes empresas mais tradicionais, mas eu não acho que para a tecnologia vai ser uma profissão do futuro. Agora, olhando para o que eu acho, né? Então, já feito essa correção, eu divido em duas partes para ser mais rápido aqui. Acho que o Igor falou super bem no que eu acredito também, mas eu vou dividir em duas partes. Para quem é mais técnico e para quem é menos técnico. Acho que todo mundo tem que ter um pouco de técnico, mas para quem é mais, para quem é menos. Então, para quem é mais técnico, engenharia de software, infracloud, segurança da informação, engenheiro de segurança da informação, data science, data engineering, né, engenharia de dados, são profissões que falta muita gente. A gente está com vaga aberta e não consegue contratar há meses. E a gente vai, né, super oportunidades, o mercado inteiro precisando. Então, para quem tem mais capacidade ou mais tendência, gosta de programar, é super legal ir para esse caminho. São 5 lugares aqui que eu vejo que tem, e dentro de software está cheio de coisa, né? Tem front, tem back, tem aplicativo mobile, tem várias coisas aqui também que estão pujantes. Para quem é menos técnico, mas ainda precisa ter, né, um pouquinho de profundidade, ou pelo menos um entendimento da lógica, o trabalho de squad leader, de product owner, o trabalho até de transformation office, esses trabalhos também são super importantes porque são eles que conectam e essas disciplinas todas. São eles que ajudam a dar forma para uma série de engenheiros aqui que trabalhando em conjunto, eles fazem essa formatação do propósito, de como, o que faz antes, o que faz depois, e conectam tudo isso. E para isso você precisa ter algum entendimento sobre programação, porém não tão profundo, e dá espaço para muita gente trabalhar também nessas áreas. Que legal. Boa, show de bola. Gostei muito. Obrigado, Daniel. Acho que deu para expandir muito a visão. Ou seja, pessoal, são muitas oportunidades para quem quer construir uma carreira em tecnologia. Sei que o tempo está curto, a gente vai aqui para as perguntas já, mas eu queria fazer 2 perguntas quando a gente fala de competências e habilidades exigidas. Quando a gente fala de Boticário, quando a gente fala de XP, o que hoje vocês aconselham, o que o business tem pedido? E eu sei que isso pode flutuar ou pode alterar de acordo com a vaga específica, mas, em geral, pode ser genérico. Conselhos, o que um bom profissional de tecnologia ele precisa buscar desenvolver como competência e habilidade? E pode ser uma técnica, pode ser uma socioemocional. O que vocês hoje trazem como as mais importantes para alguém que quer ter sucesso em tecnologia? Pode ser mais, tá bom? Mas aqui, deixando para vocês
começando agora com o Daniel e depois indo para o Igor. Eu acho que o profissional ideal, né? Vou falar aqui do sonho perfeito, mas acho que depois vai calibrando as 3 características que eu vou falar. Ele tem que ter noções básicas de engenharia. Ele não precisa ser engenheiro de software, mas ele tem que aprender um pouquinho de linguagem, entender como é que funciona, por que às vezes você usa uma linguagem, por que às vezes usa outra, o entendimento do que é um microserviço, o que é uma infra-cloud. Sim, não precisa necessariamente conhecer no detalhe, é muito bom, né, por tudo que a gente já falou, mas não dá, apesar de eu não ser essa pessoa, não dá para ter segurança de uma carreira olhando 20 anos, 10 anos, sem ter esse tipo de aprofundamento. Então, dá para entrar, como eu entrei, mas tem que começar a estudar, se aprofundar e nunca vai chegar no nível de quem já faz isso, não sei se é nunca, né, mas não precisa chegar nesse nível, mas precisa aprender. Então, Legal. profundidade técnica e barra técnica, entendimento de lógica é importantíssimo. Boa. O segundo, que é o extremo oposto disso, ou não é extremo oposto, mas que as pessoas colocam em balanças diferentes, não adianta só saber linguagens ou lógicas de programação. Tem que entender de resultado de negócio, tem que entender que o cliente quer. Você trabalha com você trabalha com varejo, você tem que entender da percepção do cliente. Nossa equipe fez um curso de perfumaria há pouco tempo atrás, para toda a minha liderança. A gente fez um offsite com 60 e poucas pessoas e a gente levou um curso de perfumaria. Não foi profundo, mas tem que entender o que passa na cabeça de quem está comprando perfume, quais são as emoções que acontecem. Então, tem que entender do business. Não adianta só entender uma linguagem e ser apaixonado por linguagem. Tem que entender do cliente, né? Do business e do cliente. E só um ou só outro não são bons, não é um bom profissional. E aí você pode calibrar entre um e outro, mas precisa ter os dois. E um terceiro que é super importante, dado que tecnologia ainda é bastante caixa preta, é bastante incompreendido por muita gente, porque a gente vem num momento onde não era um skill necessário para todo mundo na organização, essas pessoas têm que ter um pouco de paciência e um pouco de habilidade de envolver e se comunicar bem com os outros times que estão migrando e aprendendo isso, porque senão gera muita resistência e gera muita fricção dentro da empresa e você gasta tempo costurando e brigando, ao invés de gastar tempo pensando no teu cliente. Então, entender que nem todo mundo tem as mesmas competências que você tem e ajudar as pessoas a migrarem, a entenderem essas competências, já que isso vai ser um pré-requisito para o futuro, é importante. Então, habilidades de trabalho em time e de colaboração são hiper fundamentais. O ideal é ter os 3, mas é óbvio que dá para calibrar entre os 3 aqui. Que legal, gostei muito do que você trouxe. Só fazendo um recap, quando a gente fala de competências técnicas, a gente está falando de conhecimentos mínimos de linguagens de programação / lógica, que é o processo que vai estar fundamentando, né, a programação. Você falou sobre microserviços e a gente compartilha um conteúdo depois, o que significa microserviços com o pessoal, talvez a gente até explore um pouquinho. Cloud, né? Então, computação em nuvem. E aí você trouxe entendimento de negócio. Quem que é seu cliente? Quais são suas expectativas? Quais são os resultados que esse investimento em tecnologia traz para o meu negócio? E serem pessoas colaborativas. Anotei isso, não sei se eu esqueci de alguma coisa. Então, que são essas competências. Excelente. Obrigado. E, de novo, pessoal, às vezes você vai ter mais de um e menos de outro. E tudo bem, faz parte. A diversidade vai permitir que você entre. Mas é sempre importante subir a barra e colocar, enfim, expectativas altas em você como profissional. Talvez na entrada você não vai ser o cara mais técnico, mas é responsabilidade sua e não da Boticário, não da XP, te capacitar para que você seja o melhor, apesar de ser um critério importante. Sua carreira, sua responsabilidade. Você pode trabalhar no Boticário hoje, sair para uma outra empresa, depois ir para a XP. Então, a sua carreira é a sua responsabilidade. Então, desenvolver essas competências e ser um profissional diferenciado é sua responsabilidade. Igor, quais são as competências que você traz? Perfeito. Eu vou citar quatro elementos aqui, talvez eles até tenham algum tipo de intersecção com o que o Daniel trouxe também. Tá? Acho que o primeiro ponto, eu talvez não trouxesse aí, porque a diversidade de conhecimento técnico é imenso, né? A gente falou aqui de A a Z.
Você vai de cloud, vai de, efetivamente, programação, você vai em ciência de dados, você vai em linguagem, você tem uma série de... Eu acho que muito mais do que o expertise técnico em si, é a solidez daquilo que você construiu com a sua capacidade técnica. Não necessariamente eu sou um profundo desenvolvedor, mas se eu estou aplicando para uma vaga de desenvolvimento, o conhecimento básico eu tenho. Se eu estou indo para dados, cara, eu procurei, eu fiz 3 cursos, eu procurei fazer alguns exemplos, eu sei falar sobre aquilo, sabe? É um traquejo associado àquilo. Então, não dá para ser generalista, ainda mais que hoje em dia é muito difícil começar uma carreira de tecnologia sendo tão generalista pela amplitude de conhecimento necessário, mas aquilo onde eu estou aplicando, aquilo onde me dediquei tem solidez, seja por estudo, seja por exemplos que eu apliquei, seja por seminários que eu participei, seja por contato com amigos que eu tive ou até, eventualmente, empregos que você teve. Então, para mim, essa primeira camada para mim é super importante, que eu chamo de solidez técnica. E a técnica aqui, cara, vai de A a Z. O segundo passo para mim que eu busco num profissional é a capacidade que ele tem de priorização. Parece esquisito. Até numa entrevista você percebe, nos exemplos que a pessoa traz você percebe como é que ela se planejou para fazer as coisas acontecerem. Seja ela com ela mesma, seja ela com as outras pessoas com as quais ela trabalha. Então, a segunda camada, para mim, o segundo bloco, para mim, fundamental num profissional em tecnologia é saber planejar. Seja ele com ele mesmo, seja ele com outras pessoas. Se você percebe nas histórias, nas competências que ele vai trazendo, nos exemplos que ele vai trazendo, que falta uma capacidade de se planejar, muito provavelmente isso, para mim, vai dar algum tipo de problema ou tem que ser evoluído nesse sentido. Boa. O terceiro bloco, para mim, tem a ver com colaboração, tá? E adaptabilidade. Se você hoje não fala desses 2 elementos, e você percebe, de novo, que a pista, eu tenho que passar debaixo da porta da pista, ou que essa pessoa teve dificuldade de se relacionar, ou se adaptar em determinadas circunstâncias, também vai ter um pouco mais de dificuldade hoje, porque a gente não busca. Pode ser até que exista, mas é muito menos uma pessoa que seja sozinha, capaz de entregar um determinado conjunto de linhas de código. A gente quer pessoas sociáveis e que gerem valor através do seu exemplo, da sua capacidade de colaboração. E o quarto, cara, fala muito aí de novo, é muito difícil se a pessoa nunca trabalhou, por exemplo, como é que ele vai ter conhecimento em finanças? Como é que ele vai ter conhecimento em cosméticos, indústria? Talvez ele não tenha. Mas ele foi curioso, sabe? Ele foi curioso, ele foi atrás, ele buscou exemplos, ele estudou como é que as empresas têm feito isso. Então, para mim, esses 4 elementos para mim são importantes. Fundamento técnico, fundamento de planejamento, capacidade de colaboração e adaptabilidade e com certeza, aí, uma mente aberta para negócio. Eu vou chamar de experiência em negócio porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não a têm, porque eu estou começando minha carreira. Como é que eu pedi para o cara trabalhar na XP, que não sabe nada de finanças, mas ele estudou, sabe? Ele sabe os elementos básicos ali de como funciona uma corretora, por exemplo, para trabalhar na XP. Boa. Cara, excelente. Eu coloquei aqui, então, solidez tecnológica, então ele tem que conhecer de tecnologia. Priorização, o quanto eu estou priorizando as minhas atividades para tirar ou alcançar mais resultados. Colaboração e adaptabilidade, né? E a gente sabe que não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às situações e ter uma mente aberta a negócio, entender de negócio, entender o porquê daquela tecnologia impactando o negócio, não simplesmente ali focado só na sua esteira, achando que o seu trabalho vai de 1 e 2, achando que não tem mais nada para frente. Conectar as esteiras, né? Então, anotei um pouquinho sobre isso. Tem alguma... Lembrando que o conhecimento hoje, de todos nós, ele foi adquirido muito provavelmente nos últimos 1 ano e meio, 2. Então, o conhecimento que o Daniel usa, você usa, eu uso, muito mais ele foi adquirido nos últimos 2 anos. Não estou falando para deixar de fazer faculdade, de estudar, de ter uma vida de longo prazo, não isso, tá? Mas muito provavelmente o conhecimento também é perecível e ele vai sendo renovado, ele precisa ser renovado, porque as coisas mudam de uma maneira absurda hoje em dia. Boa, excelente. Gente, incrível o papo aqui. Estou até vendo aqui os comentários do pessoal. Se fosse assim, ó, vamos finalizar já com as perguntas. Acho que vocês já falaram um pouquinho sobre tecnologias específicas. Eu só tenho algumas perguntas, então. Talvez fazer um bate-bola aqui, tá? Quando a gente fala
de microserviço, Daniel. O que significa microserviço? Vou falar de um jeito leigo, porque eu sou, e também porque acho que é mais fácil para quem está começando. Eu também. Obrigado. Mas é você criar pequenas soluções, pequenos softwares que fazem pequenas atividades em vez de grandes códigos que ficam todos interligados. Por que isso? Vou dar um exemplo aqui do que acontece aqui no Grupo Boticário. No passado, o cliente ia na loja e colocava um produto na cesta, no carrinho de compras do ponto de venda. Depois ele ia comprar no e-commerce e a gente não sabia, e nem ele tinha a lembrança daquilo que ele colocou no carrinho de compras, porque era outro carrinho de compras, era outro serviço. E ele queria lembrar, não conseguia, queria comparar preço, não conseguia. Agora a gente tem um microserviço que é um carrinho de compras, e os outros serviços, que são o sistema de ponto de venda, o sistema de front do e-commerce, ele acessa aquele carrinho e a gente acessa o mesmo serviço. Eles conectam. E tudo está conectado. Isso é ótimo para a gente em termos de otimização, de custo, de velocidade, de nuvem e tudo, mas é melhor ainda para o cliente, porque ele consegue ver tudo o que ele quer num único lugar. E a gente, ao invés de ter um e-commerce inteiro, ponta a ponta, a gente tem ele fatiado em vários desses serviços, como, por exemplo, o carrinho. Um jeito bem leigo, mas esse tipo de arquitetura facilita muito, é muito tendência e facilita muito. É muito difícil de fazer, é muito mais complexo, mas é como se fossem peças de Legos que você vai montando e faz o teu brinquedo. E pergunta, Daniel, o ganho aqui ele está no time to marketing, no time para o desenvolvimento da tecnologia. Onde é que está o ganho? Uma vez que talvez seja até mais complexo, só para o pessoal entender. São vários ganhos. O primeiro ganho que é esse de utilização do mesmo serviço várias vezes. Então, para o cliente é bom porque ele tem tudo no único lugar. É aquela coisa que quando você se incomoda, por exemplo, de você entrar com uma senha no Fidelidade. Opa. Flávio. Travei outra vez. Espera aí que eu vou tentar mudar aqui. Não, mas agora Voltei. A gente te ouve. Agora a gente te ouve. Boa. Não sei se você está aqui com a gente, mas a gente ouviu até a parte que você falou de entrar com a senha específica em um lugar e talvez ter que mudar a senha em uma outra entrada. Não sei se foi isso. Mas enquanto ele volta, Daniel, e aí, enquanto ele volta, Igor, vou puxar para ti. Quando a gente fala de linguagens de programação, tem alguma linguagem específica que você destacaria para o pessoal? Acho que o Daniel voltou. Voltei, mas pode deixar o Igor, depois eu entro aqui, senão eu fico monopolizando. Vai lá, Igor. Tá tudo certo. Boa. Tem duas palavrinhas aí do microserviço, aproveitando o Daniel, que para mim são relevantes e também não são tecnológicas, tá? É mindset, modo de pensar. Para mim, uma palavra super importante no microserviço é autonomia. Eu tenho que ser o mais autônomo possível e o mais completo possível, tá? Então, se você criou um microserviço que depende muito de outras coisas, e se ele não é completo naquilo que ele se propõe, muito provavelmente isso não é um microserviço. Isso envolve tudo, tá? A camada de infraestrutura, a camada de dados, ele tem que ser o mais autônomo possível, tem que ser o mais completo possível, que faça parte de um ecossistema gigante, mas ele tem que ser... E não tem nada a ver com tamanho, tá, gente, necessariamente. É com autonomia e com completude. Linguagem de programação, cara, tem de tudo. Tem desde o tradicional clássico Java e .NET, que ainda é bastante usado no mercado, talvez são linguagens que dificilmente caiam de uso. E tem linguagens mais modernas que têm sido usadas bastante, como Kotlin, como Go, e agora muito, muito forte, principalmente nas áreas de negócio e dados, como Python. Talvez essas 5 linguagens aí cobrissem parte das principais coisas que eu tenho visto por aí, tá? Eu comecei a minha vida com Assembler, C e C++. Não indico para que alguém vá estudar C e C++ hoje em dia. Isso foi na década de 90, mas passei muito tempo em Java, que foi muito útil para todo o meu conhecimento de lógica, né, de capacidade de programação distribuída, mas hoje tem coisas muito mais simples aí, seja no mundo Microsoft, com linguagens modernas, aqui pensando do ponto de vista de Microsoft, ou linguagens mais abertas, como Go, como Kotlin, que tem uma visão menos proprietária, talvez, tá? Mas, assim, menos linguagem, mais capacidade de transformação através da linguagem. E claro, não tente ter todas, mas tem aquelas que caibam, que tenham uma visão de longo prazo, sabe? Porque ficar experimentando demais é complicado. Imagina uma empresa que tem
8 linguagens de programação. Imagina a complexidade de manutenção, de profissionais. Então, também não dá para apostar todas as fichas em uma única, porque também falta... Então, acho que esse equilíbrio entre um conjunto finito que caiba talvez numa mão te ajude bastante aí no dia a dia do que estudar e como aplicar isso no dia a dia da empresa que você trabalha. Boa, show. Obrigado, Igor. Daniel, você estava terminando o racional ali de microserviços. Isso, então, eu estava falando do uso pelo cliente, né, de melhores experiências, e é bem isso que o Igor falou, né, ele tem começo, meio e fim, né, um serviço ele se sustenta sozinho. Tem uma questão muito forte de você poder substituir, né, se aquele serviço não está bom, ele precisa ser atualizado, você quer trocar a experiência do cliente ou melhorar o teu uso de nuvem ou otimizar custo, enfim, tem várias coisas que você pode fazer. Em vez de você trocar um sistema inteiro, como era no passado, né, você faz um Big Bang, o dia que fecha tudo. Não, você troca só aquele pedaço, você desabilita aquele pedaço, coloca um novo pedaço. Isso traz muito mais velocidade e muito menos risco também, porque as coisas estão mais dissociadas. Isso permite você trocar linguagens entre os desenvolvedores aqui também, como o Igor falou, você faz uma solução numa linguagem, de repente você precisa atualizar, você consegue fazer ela em serviços diferentes e trocar. Então, eu acho que a melhor comparação é como se fosse uma peça de Lego mesmo, e você vai montando seus bonequinhos, teus carrinhos, tua cidade, e você não precisa desmontar o tabuleiro inteiro para criar uma nova cidade, você só mexe naquilo que você quer. Legal. Então, ele é bom para custo, ele é bom para engenharia, ele é bom para o cliente, mas ele gera complexidade, porque para funcionar bem, você tem que conectar bem as coisas, você tem que ter uma lista desses serviços, você tem que ter um entendimento do que serve, tem que ter catálogo, enfim, tudo isso, a gestão é mais difícil do que você ter um software com um monolito do passado, né, começo, meio e fim. Então, a gestão é mais complexa, mas vale a pena. Legal, legal. Show de bola. Pessoal, estamos chegando ao fim. Eu vou trazer 2 perguntinhas aqui do pessoal. Mas antes disso, o time do Vamos Subir já está me cobrando para tirar foto aqui. Queria, na verdade, tirar a nossa foto, momento de sorrir, mas eu queria, pessoal, agora, todos os participantes, que você colocasse a reação que materializa o que foi o evento para você, tá bom? E a gente vai tirar a nossa foto com a sua reação. Boa, tô gostando. Ó, 1, 2, 3 e foi. Show de bola. Maravilha. Vi muitos corações. Isso é ótimo. E aí, vindo para as perguntas. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso e eu vou direcionar para ti especificamente, Daniel. E aí, Igor, fica super à vontade também para trazer seus comentários. A Vitória falou, como aplicar a tecnologia em áreas relacionadas a humanas? Há algo além daquilo que você já trouxe, muito pelo seu histórico de humanas, pela sua visão, mas alguma coisa específica tá para tentar... Eu acho que tem uma dica aqui, que eu acho que é o melhor jeito de você ver. Não comece a resposta do problema pela tecnologia, e sim entendendo qual que é o problema. E daí, provavelmente, a tecnologia vai ter a melhor solução possível. O que eu quero dizer com isso? Então, vou pegar uma área de humanas, sei lá, vou pegar... dar um presente, né? Dar um presente é um problema ou é uma vontade de um cliente do Grupo Boticário, que ele quer dar um presente de Natal, de Dia das Mães para alguém. E então, quando a pessoa quer dar um presente, vou dar o exemplo que eu falei antes, uma das coisas que acontece é deixar para a última hora. Atrasar no presente é uma coisa que ninguém gosta. Então, esse é o problema. Eu preciso entregar o presente na data certa, mas eu estou em cima da hora. Então, aí vem a pergunta, como é que a tecnologia pode fazer isso melhor do que fazer sem tecnologia? Então, use a parte de humanas em qualquer área para entender qual que é o problema. Use a tecnologia só para oferecer solução, mas comece pela parte humana, que vai ser sempre mais fácil. Acho que é um pouco do que eu já falei, mas não é para qualquer área, para qualquer coisa que tenha relação com um ser humano, descubra qual que é o problema. Boa, obrigado. Igor, adiciona algum ponto nisso ou estamos bem coberto? Estamos bem cobertos. Eu só colocaria talvez uma indicação de um livro, de um método chamado de Lean de enxuto, Inception, do Paulo Caroli. É um método, um processo que fala muito do que o Daniel falou aí, que você envolve um grupo multidisciplinar para que a definição saia através de um problema real e não simplesmente ele ser direcionado para a tecnologia diretamente.
Lean Inception. Acho que é um bom conceito aí para se pensar em construção de produtos digitais. Estou anotando e vamos compartilhar com o pessoal. Tem uma outra pergunta, obrigado, Igor. Tem uma outra pergunta aqui do Bruno. Obrigado, Bruno, pela pergunta e obrigado também a Vitória, não sei se eu agradeci. Qual foi o principal impacto ao cliente interno, colaborador, em ambas as empresas, Boticário e XP, quando a transformação digital entrou no mercado brasileiro e quais os principais desafios ao entregar valor para o cliente? Não sei se ficou claro, né, aqui, acho que sim, mas qual que foi o grande desafio para o cliente interno quando a transformação digital começou a surgir nos negócios de vocês? Eu acho que traz uma fricção muito grande, né, quando a gente implementa uma cultura, implementa a tecnologia, e quais são os principais desafios no negócio para agregar valor para o cliente? Posso começar com o Daniel? Por favor, Igor, por favor. Era para você, desculpa, não sei se foi... Imagina. Eu acho que a transformação digital, ela, como eu falei, né, ela não acabou, nunca acaba, você está sempre se transformando digitalmente, tá? Eu acho que o principal desafio para o cliente interno ainda continua sendo como é que eu me condiciono à atuação do meu papel e do meu conhecimento em prol daquele negócio que eu vivo, tá? Então, de certo modo, nós de tecnologia ainda buscamos, e às vezes acontece, da gente olhar para o nosso umbigo e falar, estou resolvendo um problema através de tecnologia. Então, como é que eu tenho essa inspiração que o Daniel colocou de maneira completa, o mais completa possível, às vezes até abdicando daquilo que eu mais gostaria de ter, ou que seja a melhor tecnologia, ou que seja eventualmente até a melhor solução para poder gerar valor ali no curto prazo. Então, ainda é um desafio para a mentalidade humana do técnico ou do engenheiro conseguir vivenciar isso de maneira total e completa, tá? Mas não por uma inabilidade, é porque realmente quanto mais profundo, quanto mais técnico, quanto mais conhecimento você tem, mais difícil às vezes é transformar aquilo na realidade de negócio. Não por uma incompetência, mas por uma capacidade de pensar primeiro no humano e depois transformar aquilo em tecnologia. Para mim, acho que esse é o principal desafio. E até por isso que hoje talvez você tenha um turnover tão grande, as pessoas mudam tanto de empresa, porque elas não se conectam ao propósito. Elas entregam o código ali para o Daniel, daqui a pouco estão entregando o código na XP, daqui a pouco estão entregando o código em outra empresa qualquer, e ela não se conectou com o propósito final da empresa, né? Por isso que talvez a gente tenha essa questão aí tão desafiadora hoje das mudanças que vêm acontecendo, porque eu ainda estou preocupado com aquilo que eu entrego da minha competência técnica e não com a conexão com o propósito que eu tenho com a marca, com a empresa que eu vivo. Boa, boa. Do nosso lado aqui, acho que tiveram vários impactos e desafios internos, mas acho que, para citar um principal, foi quando a gente descobriu, eu fiz parte dessas pessoas, né, que nós que não éramos de tecnologia, agora não conseguiríamos fazer o melhor serviço, a melhor oferta, o melhor atendimento para o nosso cliente, para a nossa cadeia, sem profunda mudança e conhecimento técnico, sem profunda entrega de soluções que passassem por aplicativos e tal, e no final por desenvolvimento técnico. Isso criou milhares de analfabetos dentro do grupo Boticário, né, no mercado todo e aqui dentro. Então, de repente, para fazer aquilo que eu sempre fiz direito, agora eu preciso de competências que eu não tenho. E o que eu faço? E, de repente, tem gente chegando que sabe disso e cria uma sensação até de, será que eu fiquei para trás, né? Será que eu preciso reaprender tudo? Começam novas ferramentas, a gente usa o Slack aqui dentro, daí de repente tem que aprender a trabalhar com o Slack, né, é super confuso, tem aquela cabeça de programador dentro, por trás, né, de uma ferramenta como essas, e aí começa a trocar um monte de ferramentas para ferramentas online, e as pessoas vão sofrendo com essas mudanças, porque elas se sentem ou estão acostumadas com outros modelos, com outras ferramentas, ou se sentem ficando para trás, ou simplesmente tem dificuldade, ou para começar, para aprender, tem medo. Não foi uma coisa que às vezes não é tão falada. Então, o desafio, acho que aqui é que todo mundo abrace e entenda que são excelentes profissionais. Somos todos, que eu faço parte desse grupo das pessoas que não vieram da carreira técnica, da carreira de tech, são excelentes profissionais e criaram coisas muito grandes e muito legais, mas que
essa atualização é necessária, e esse encontro, e não esse nós e eles, é muito importante. Então, acho que esse foi o maior desafio que a gente enfrentou aqui dentro. E é um desafio, né? Principalmente quando você tem que tomar uma decisão, obviamente em comitê, com outras pessoas envolvidas, mas você nunca vai atender a expectativas, as exigências de todo mundo, né? Então, é sempre muito complexo. A gestão de mudança como um todo, mudança de tecnologia, de paradigma, de cultura, sempre vai gerar fricção, mas, de novo, tecnologia, processos, pessoas, o cliente, seja interno ou externo, no centro, vai permitir que a gente seja muito bem sucedido nas nossas iniciativas de tecnologia. Senhores, chegamos ao fim. Eu queria agradecer demais o tempo de vocês. Foi uma aula. Queria, em nome dos mais de 600 participantes aqui conosco, agradecer o tempo de vocês, os insights de vocês. Sei que vocês têm família, responsabilidade, mas vocês estão aqui devolvendo para a sociedade o ativo principal que vocês têm, que é o tempo, o conhecimento. Então, assim, fica a nossa gratidão, nosso respeito, nossa admiração pelos profissionais que vocês são e, sem dúvida nenhuma, a gente sai melhores do que nós entramos. Então, super obrigado e abro aqui para vocês se despedirem rapidinho do pessoal. Eu vou continuar com eles para falar de certificado, próximos eventos e etc. Mas talvez começando contigo, Igor, se despedindo aqui do pessoal, depois o Daniel, e obrigado novamente. Perfeito. Para mim foi um prazer conhecer o Daniel, não conhecia pessoalmente. Parabéns aí pela carreira, pela construção. E a mensagem que eu deixo aqui, Flávio, sucesso aí, sucesso na família, na construção aí de um início de jornada aí, que dê tudo certo. E cara, não desista. Uma última mensagem que eu trago: o caminho não é linear. Então não se espante que você foi pro A e de repente você está no B, de repente você está no C, e às vezes aquilo não necessariamente deu certo e foi naquele sentido como você imaginou. A carreira em tecnologia, a carreira de uma maneira geral, mas em tecnologia principalmente, ela é não linear. Ela vai passar por altos e baixos, e momentos e contextos e mudanças que vão te tornar o profissional que realmente o mercado espera, tá? Então, encare isso como uma jornada, com pontos de subida de uma grande jornada, do que de verdade uma corrida aqui de 100 metros. Boa, excelente. Vídeo exemplo do Daniel, né? Vindo de uma carreira não tecnológica e mudando, ou seja, não é linear. Excelente. Igor, obrigado. Eu queria agradecer também, prazer conhecer você, Igor, Flávio, já tinha conversado também, mas muito legal. A iniciativa que vocês fazem aqui é muito, muito legal. Eu fiquei admirado quando você me contou como era, e essa galera que está aqui para se desenvolver, para aprender. Então, fico bem feliz de poder compartilhar e doar um pouquinho do tempo. Eu queria poder fazer mais, então contem comigo e nos procurem também. A gente tenta ter acesso ou dar acesso para todo mundo, né? Tem na administração do tempo possível. Mas eu acho que o recado principal para a galera aqui se você está afim disso, vai ter oportunidade. Assim, tem muita gente treinando, tem muitos cursos gratuitos, tem muita gente contratando gente que tem potencial e está afim de aprender fazendo. Então, procurem as vagas, sejam insistentes, falem com as pessoas no LinkedIn. Vale a pena. Para quem gosta disso, vale a pena seguir, porque são carreiras promissoras e faltam no mercado. Vai ser bom para vocês, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para as empresas. Todo mundo sai ganhando. Então, temos muitas vagas aqui, temos 400 vagas em aberto nesse momento. Então, nesse momento. Procura nosso Gup lá, Gup Boticário, vai encontrar. A gente compartilha com o pessoal. O que eu queria pedir para o pessoal, Daniel? Obrigado demais. Pessoal, eu compartilhei aqui no chat, tá bom? O link da postagem que a gente fez. O que eu queria fazer? Um desafio, tá? Primeiro que a gente já compartilhou o link o perfil o link do perfil dos dois lá no LinkedIn. Primeiro, se conectem com ambos, eles estão marcados nesse post. E deixa seu comentário. Qual foi o seu grande insight? Qual foi seu grande aprendizado hoje? Expressa sua gratidão para eles. Cara, assim, de verdade, a gente é muito grato. Obrigado, tá, Daniel, Igor. E eu quero, pessoal, que vocês materializem, externalizem, enfim, eternizem, né, aquilo que vocês aprenderam hoje lá. Deixa seu insight, agradece. Porque quando a gente convidar o Daniel e o Igor de novo, vai ser mais fácil deles aceitarem, tá? Então, eles vão voltar com a gente. Então, pessoal, obrigado demais. Foi ótimo estarmos aqui com vocês.
sem dúvida nenhuma, a gente vai convidar vocês para as próximas. Foi uma aula de verdade. Então, obrigado e fico aqui com o pessoal agora para falar de certificado, próximos eventos e etc. Tá bom? Valeu, Flávio. Obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado, Abraço. gente. Um grande abraço.